Olá, olá, minha galerinha do bem, minha galerinha de Deus. Estamos de volta para mais uma aula de história. Estamos trabalhando, as rebeliões na América Ibérica, ou seja, estamos trabalhando as rebeliões acontecidas aqui na América. Vocês devem lembrar que nós estudamos há pouco tempo o período, do Iluminismo, o que ocorreu após o Iluminismo, a Revolução Francesa, naquele ambiente ali, de iluminismo. E a gente também explicou para vocês que os ideais iluministas, que pregava a liberdade, que pregava contra os desmandos da Igreja Católica, pregava contra a maneira tão rígida, ditatorial que os governos, os imperadores, as monarquias tratavam a sua população. Então é neste ambiente de liberdade que muitos movimentos ocorreram na América do Norte, culminando inclusive com a independência dos Estados Unidos e também com a independência, com a mudança de governo, tanto do Brasil como também no restante aqui da América do Sul. Já estudamos algumas dessas revoltas, que inclusive aconteceram no Brasil, como a Inconfidência Mineira, e hoje vamos estudar mais um conflito, mais uma rebelião. Desta feita vamos estudar a Conjuração Baiana, também chamada de Conjuração dos Alfaiates, acontecida no século XVIII, mais especificamente no ano de 1798. Então, vem comigo para mais uma aula de história. Então, Conjuração Baiana, só para vocês terem uma ideia, no final aí do século XVIII, mais da metade da população da Bahia era formada por escravos, são os afrodescendentes, tanto aqueles negros libertos, como também os escravizados, que trabalhavam nos mais diversos setores da vida da Bahia, entendendo também que naquele período a libertação dos escravos ainda não tinha acontecido, tá certo? Então, era mais ou menos esse o contexto. Mais da metade da população da Bahia era formada por negros. Aí, diante dos problemas sociais e econômicos que havia na Bahia, ocorreu uma insatisfação generalizada, Então, como a gente já viu em outras aulas, a maneira que Portugal ele administrava o Brasil, tendo apenas uma visão exploradora de sugar as nossas riquezas e levar para a Europa, dentro daquele domínio, dentro daquele sistema de governo, apenas poucas pessoas aliadas de Portugal era quem ficava com um tipo de vida mais confortável, mais sossegada, enquanto o povo, na sua maioria, era, digamos assim, explorados, eles eram sofridos. Então, tinha essa crise acontecendo lá na Bahia. Então, mediante a essa situação de caos, pensadores como o Cipriano Barata e o padre Agostinho Gomes começaram a pregar ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Talvez você lembrou agora dessas três palavras algum tempo atrás, porque na verdade esses aí eram os ideais da Revolução Francesa. Eram justamente aqueles ideais que o movimento iluminista trouxe: liberdade, igualdade e fraternidade. Então, o pensamento ou os pensamentos de Cipriano Barata, do padre Agostinho Gomes e de outras pessoas começaram a criar uma expectativa na cabeça do baiano que eles poderiam viver uma vida melhor, eles poderiam viver uma vida mais, digamos assim, uma vida mais sossegada. Lembrando também que na altura aí do campeonato, a capital do Brasil
ela havia mudado de Salvador, que foi a nossa primeira capital, e já era a cidade do Rio de Janeiro. Então, essa mudança de capital da Bahia para o Rio de Janeiro também trouxe uma desestrutura para a vida do baiano em si, tá certo? Aqui você vai ter uma foto do médico o Cipriano Barata em um retrato póstumo feito em 1923. Então, como a gente já observou, né, o movimento ele aconteceu na capitania da Bahia, só para a gente dar uma reprisada, em 1789 e tinha como objetivo principal a independência. Você já deve ter estudado que essas rebeliões que aconteceram no Brasil neste período, e num período mais e outro menos, essas rebeliões elas tinham praticamente dois objetivos. Algumas das rebeliões, algumas delas, elas não queriam, são até chamadas de rebeliões nativistas, ou rebeliões que apenas queriam a melhoria das condições locais daquela população, daquele povo, que fosse combatida, digamos assim, determinadas desigualdades e coisas erradas, e tinha aquelas rebeliões que tinham como foco principal libertar o Brasil de Portugal. Por exemplo, a Conjuração Baiana, ela tinha esse caráter separatista, de liberdade, da mesma forma também como aconteceu com a Inconfidência Mineira. Tiradentes e todo aquele grupo de pessoas, eles pretendiam, defendiam, muitos deles deram a vida pela liberdade de Minas Gerais, que aquela região fosse livre, liberta das garras do domínio português. Era tanto que na Conjuração Baiana, os líderes eles queriam proclamar a República Baianense. Então era a ideia daquele local ele ser realmente independente, ter o seu próprio governo, suas próprias leis, sua própria economia. Tá certo? Então, segundo eles criariam essa República Baianense e esta seria a bandeira do movimento, né? Então, seria essa a bandeira do movimento. A ação dos rebeldes, né? Então, quando começou a formar aquele motim, não só o padre e o médico que eu acabei de falar, tinha mais e mais outros líderes, tá certo? Que eles declararam, né? Chamaram o povo para a discussão, chamaram o povo para as ruas e nós vamos ver a ideia que eles criaram uma espécie de panfleto, aonde neste panfleto esses líderes eles chamavam o povo, conclamavam o povo para a liberdade, para a batalha, para ver a Bahia livre. Então, esses rebeldes, a ação, no caso desse rebelde, né, causou a preocupação tanto do governo da província da Bahia, que era, no caso, submissa ao rei de Portugal. Né? Na verdade, quando eu digo rei de Portugal, mas já era submisso àquilo que os mandantes de Portugal no Brasil. Né? Então, a mensagem dos panfletos permitia deduzir que o movimento rebelde inspirou-se na Revolução Americana, lá na América do Norte, lá nos Estados Unidos, o famoso dia lá de 4 de julho de 1776, e também na Revolução Francesa, ocorrida em 1789, e também na luta da liberdade em São Domingos, salvo engano, lá no Haiti, né? Lá no Haiti, em São Domingos, por volta do ano de 1791, tá certo? Então, só para a gente ver aqui, né? A Inconfidência Mineira ocorre em Minas Gerais, né? Em Vila Rica, e a Inconfidência Baiana acontece em Salvador, praticamente na mesma data. Os líderes da Inconfidência Mineira eram líderes da elite, os líderes eram líderes do povo, né? Já é o contrário. A Conjuração Baiana já era grande parte da liderança eram líderes do povo, eram negros, eram alfaiates, por isso que o movimento também recebe o nome de Conjuração dos Alfaiates. O objetivo era voltado para a elite. Na Inconfidência Mineira, o movimento era um movimento muito bom, mas o principal foco era
defender os interesses da elite. Já na Conjuração Baiana, o principal objetivo era defender e lutar pelas necessidades do povo. O movimento da Inconfidência Mineira, ele foi delatado e contido pelo governo português. A Conjuração Baiana, o movimento foi reprimido pela coroa portuguesa, né? Então, os dois movimentos, eles foram abafados pela coroa portuguesa. Da Inconfidência Mineira, os líderes foram presos e exilados. Os líderes da Conjuração Baiana foram enforcados e esquartejados, né? Então, foi até de uma maneira mais brutal a maneira como trataram os líderes dessa Conjuração Baiana. Na Inconfidência Mineira, Tiradentes foi enforcado e esquartejado, né? E como eu já havia dito, os outros da Conjuração Baiana sofreram o mesmo destino. Na manhã, só para a gente ver um pouco mais como foi esse ambiente aí que finalizou, que veio despertar, digamos assim, que eclodiu o movimento, né? Onde houve a distribuição aí nas ruas daquele famoso panfleto que eu havia dito para vocês, né? Então, na manhã de 12 de agosto de 1798, lia-se em panfletos, manuscritos e afixados nas ruas de Salvador. Então, dizia assim, esse panfleto dizia assim: animai-vos, povo baiense, que está por chegar um tempo feliz de nossa liberdade. O tempo em que seremos todos irmãos, o tempo em que seremos todos iguais. Este panfleto, né, ele contava com a participação de 676 pessoas comprometidas com o movimento, mais da metade delas eram soldados. Então, essas pessoas saíram por Salvador distribuindo esse manifesto, distribuindo esse panfleto que continha justamente o ideal do povo, que era de ver a Bahia livre da coroa portuguesa. A reação dos administradores de Portugal, né, da administração portuguesa, foi a prisão de dezenas de rebeldes, bem como a condenação à morte de 4 líderes, todos afrodescendentes e pobres, né? Assim como lá na Inconfidência Mineira, eles escolheram uma espécie de bode expiatório para deixar o exemplo de que ninguém se manifestasse. Daqui, da mesma forma, aconteceu. Só que Tiradentes era branco e aqui as 4 pessoas escolhidas, né, para a ideia da condenação logo de imediato, eles eram todos negros e também pobres. Em 8 de novembro de 1799, aí vai mostrar aí a data do enforcamento, do esquartejamento aí desses líderes, né? Foram enforcados no Largo da Piedade os líderes da Conjuração, da classe mais popular: Lucas Danta, Manuel Faustino, João de Deus e Luiz Gonzaga. Todos mulatos, soldados ou alfaiates. Seus corpos foram esquartejados e pendurados em várias partes da cidade, né? Então, você sabe que os alfaiates eram aquelas pessoas que lidavam com costura, lidavam com roupa, com esse comércio aí, né? Então, mataram essas pessoas e colocaram na cidade, que é para aquilo ali servir de exemplo. Tipo assim, vocês não queiram fazer o que eles fizeram para não ter o mesmo destino deles. Os rebeldes baianos, né, condenados à forca, ao esquartejamento, detalhando aí a profissão de cada um deles. Lucas Danta era um soldado, Luiz Gonzaga das Virgens, soldado, João de Deus era um alfaiate e Manuel Faustino também um alfaiate. A pena capital foi cumprida em 8 de novembro de 1799, na cidade de Salvador, capital da
Bahia. Então houve aquele dia específico aonde aqueles líderes eles foram enforcados e tiveram seus corpos também esquartejados, né, separados, cortados. Parece que iam fazer uma espécie de almoço, né? Ok, aqui vocês estão vendo uma espécie de bustos que foram certos monumentos que foram criados para homenagear os seus líderes, tanto o Lucas Danta como o Luiz Gonzaga, o Manuel Faustino, também o João de Deus, né? Então foi este movimento que aconteceu na Bahia, né? Com essa questão todinha. Mais uma vez a gente diz, assim como a Inconfidência Mineira, que no momento era como se a coroa portuguesa tivesse triunfado, nesse momento aqui do mesmo jeito, mas essas rebeliões, por mais que no momento elas não tivessem obtido os resultados desejados, mas o povo brasileiro, a sociedade brasileira, ela via essas rebeliões como se fossem sementes da liberdade. Era mostrando para Portugal que ninguém poderia mais se calar. E não foi diferente. Quando teve mais alguns conflitos, e o Brasil acaba se tornando, entre aspas, logo de imediato, livre de Portugal. Mas esses movimentos populares, movimentos separatistas, movimento nativista, mostrava que o povo não estava satisfeito com a coroa portuguesa. Tá certo? Então tá aqui a nossa atividade. Faça essa atividade e devolva até amanhã, tá bom? 24 horas para vocês devolverem aí esta atividade. Não me canso de dizer, copie as perguntas, responda no caderno, coloca o nome de escola, nome a disciplina, nome do aluno completo e a turma que você estuda, tá bom? Faça isso e que o nosso bom Deus nos abençoe. Até a próxima aula.